Pois é, meus amigos, entre áudios e recados escritos, digitados, tanto no Facebook quanto no Instagram, comentando a respeito do último vídeo do canal, no entanto, do Paulinho, aonde, segundo alguns, dizendo que ele afundou o canal, outros dizendo que tem que calar o Paulinho, no entanto, que está mexendo com um cara que não consegue se defender. Se sabia de tanto, por que que ele não comentou, Zaio, antes sobre esse assunto? Olha o absurdo, Zaio. Olha o absurdo, Zaio. O canal, no entanto, dizendo que Daniel Mastral era homoafetivo. Cara, eu tenho que rir aqui diante de um assunto tão sério, velho. Porque é tanta teoria da conspiração em volta desse assunto que eu decidi não fazer vídeo mais, mas não dá, cara. O povo não deixa, é muita gente comentando, inclusive pedindo para nós falar aqui a respeito do tiro, porque eu não falei do tiro. Eu talvez faça algum vídeo falando desse tiro. Mas agora o assunto é que o Paulinho pegou pesado, meus amigos. Vamos olhar o vídeo do Paulinho juntos? Antes, se inscreve aí se você não é inscrito, deixa o seu comentário no decorrer do vídeo. Já alerto a você que eu conheço o Paulinho e sei que quando ele abre a boca, meus amigos, não é defendendo o Paulinho não, mas respeitando o trabalho dele na internet, que está aí há muito tempo, e até hoje eu não vi ele dar uma bola fora assim tão grande não, meus amigos. Eu confesso que não acompanhava nada de Daniel Mastral, além de 2 livros dele que eu li, mas na internet nunca acompanhei, nunca tive contato com ninguém, porém o Paulinho, cara, é um cara que teve contato. Então vamos ver o que ele tem a dizer. Vamos lá. Porque isso precisa ser do conhecimento do público. Pouco me importa se você vai gostar ou não. Mas isso precisa ser compartilhado. Como que essa história chegou a mim? 2020, 2021, eu fiz uma amizade. Eu lembro do Paulo aí, por incrível que pareça, é o Paulo aí, cara. Tava o bola de fogo da internet aqui, meu. Uma amizade no meio do caso lá da Carandilis com um policial federal que era amigo do Daniel Mastral. Ou começou com ele. Algo nesse sentido. E ele fala que se identificou até mesmo como um ex-discípulo. E ele me contou essa história. Guarde isso. E era alguém íntegro. Alguém de caráter. Guarde isso. Depois, anos se passaram, eu ouvi a mesma história de um amigo meu. E tinha me esquecido disso. Aí quando foi ontem, este amigo meu, sujeito íntegro, tá? Um cara que fala vários idiomas, é palestrante, um cara que não precisa se expor, que não quer atacar ninguém, é apenas a verdade. Ele entrou em contato comigo e disse, poxa cara, o Daniel, poxa, você lembra disso? Aí começou a me contar coisas que ele já tinha contado antes. Aí eu, caramba, mano, me esqueci dessa história. E a história é a seguinte, essa história vem de pessoas cujo filho brincavam com o filho do Daniel Mastral. Essa história vem daí. De pessoas íntegras, repito, que não se conhecem. Não é um fake criado pela mesma pessoa. São pessoas que eu sei que não ganhariam nada compartilhando isso e que não se conhecem. E qual foi a história que elas me trouxeram? Aí talvez você se pergunte aí, que é o questionamento de várias pessoas, né? Até fizeram perguntas. Por que que o Paulinho trouxe esse assunto só agora? Porque, meu amigo, o cara partiu dessa vida para outra. E tá esse mistério em cima do contexto, e teorias daqui, teorias dali, e é óbvio que isso vai fomentar a vir histórias, e no meio disso tudo, histórias reais. E cabe a quem ouvir a história ponderar, ver se tem sentido, ligar com outro assunto que já ouviu, chegar à conclusão, que eu acredito que é o que o Paulo está fazendo. E se ele está falando, é porque ele tem algum amparo por trás disso tudo. Ah, por que que não expõe as fontes?
Cara, eu gravo vídeo aqui desde 2018 e eu nunca expus uma fonte minha aqui. É assim que funciona. Até porque a maioria pede para não aparecer, mas o fato em si é real, é verdade. E o Paulinho resolveu expor isso aqui. Daniel Mastral e o seu maior segredo. A história foi a seguinte. Daniel, ele era um cara boa pinta, jovem, conheceu essa mulher bem-sucedida, um pouquinho mais velha que ele, se casou e estava lá vivendo com ela. O Daniel, ele buscou ali meio que uma nova mãe para ele. Porque logo depois ele passa a se envolver com outra pessoa. Eu não estou brincando não, cara. Ele se envolve com outra pessoa e não fica ali num casinho. A coisa fica séria. A mulher dele toma conhecimento, inicia-se as discussões familiares e alguns dizem que isso pode ter sido gatilho para a situação emocional que ela passou a se encontrar depois, antes da perda do filho. O filho, essas pessoas mais próximas dizem, o filho, vendo aquilo, provavelmente começou a ter muito sentimento de revolta contra o pai, por ver o sofrimento da mãe. E aí mistura com o contexto que o filho já tinha, crise de identidade, que a gente já comentou aqui no canal, juntou tudo, deu no que deu. É só ligar os... Acho que é uma história meio conhecida aí já, que se repete muitas vezes. E vai se identificar com o quê? Com a figura masculina do pai ou a figura feminina da mãe? Vai se identificar, evidentemente, com a mãe. E desse caso extraconjugal que o Daniel manteve durante muitos anos, iniciou-se toda a discussão, porque não é um pedreiro, que já seria algo imoral para sua família. Não é um advogado tendo um caso extraconjugal. Estamos falando de alguém que se dizia pastor, dava várias entrevistas, contava experiências sobrenaturais absurdas, falava de questões impactantes e ao mesmo tempo vivia uma mentira. E as pessoas que o conheciam de perto sentiam por isso. Você entende? Dali iniciou-se todo o conflito familiar que foi desenrolar e você já sabe onde terminou. Primeiro o filho, depois a esposa, depois ele. Os anos se passam e como que você acha que o Marcelo, não o Daniel, mas o Marcelo se sentia perante aquilo? É bom deixar claro isso aí, porque Marcelo é o cara real. Daniel Mastral era o personagem escritor dos livros. Então o cara já vivia no inferno, só nessas duas coisas aí. Aí chega um momento que o Marcelo precisa dar conta para si mesmo. E isso vira um inferno mental, meus amigos. E sem contar que, quando se trata de família de pastor, visto, né, como escritor, bem-sucedido, um pastor, né, que leva uma mensagem com seus testemunhos impactantes sobre o ocultismo, requer da parte da família uma tal integridade mesmo que não exista. E eu já ouvi de pastores, casais de pastores, que vivem uma vida, né, fingida de um matrimônio, que preferem morrer do que assumir um divórcio ou assumir os problemas que estão levando. E alguns fazem o que o Daniel Mastral fez. Esse meio eclesiástico, meus amigos, é complicado, porque eles precisam passar uma imagem para o povo, de que são íntegros, são servos de Deus corretos, sendo que na verdade às vezes não conseguem lidar com seus dilemas. E aí a porta de saída, de escape é morrer, que é melhor do que dar satisfação e se assumir diante do povo, a qual construir uma imagem de que eram seres irreparáveis. Quando ele, entre um espaço de um segundo e outro, saía do personagem e a ficha caía. Cara, será que eu não tive nenhuma responsabilidade? Será que se eu tivesse me segurado, se eu tivesse a cabeça que tenho hoje, talvez isso não teria acontecido lá atrás e hoje meu filho estaria aqui comigo? Irmão, é evidente que o cara pensava isso. Bom, o negócio é o seguinte, você que é do meio religioso tem que aprender a lidar com a verdade. Eu sinto que o meio evangélico tem muita dificuldade em ver quem são seus
verdadeiros ídolos por trás do personagem. E em algum momento, a verdade sobre o cara virá à tona. Por isso eu sou um dos principais incentivadores que o indivíduo arranque a sua máscara e viva a sua verdade. Para quando ela vir à tona, e ela virá à tona, sobretudo se você mexe com assuntos religiosos, as pessoas não se choquem. E você esteja aqui talvez até para tentar argumentar alguma coisa. Mas algumas pessoas escolhem de outro jeito, né? Como o Gugu Liberato, né? Todo mundo meio que ouvia falar, mas não tinha certeza. Aí quando ele partiu, um monte de situações veio ser do conhecimento de todos. Mas eu fico me perguntando por que as pessoas no meio secular lidam tão bem com questões de verdades que vêm à tona. Já no meio evangélico entra nessa coisa, não julgueis, não toque. Amigão, para com isso. Pare com isso. Dói abrir os olhos, né? Sabe por quê? É como disse o filme Matrix. Sabe por que você está sentindo dor nos olhos ao lidar com a verdade? É porque os seus olhos nunca foram abertos. Então eu vou abrir seu olho agora. O negócio é o seguinte, o Daniel, ele estava sendo investigado e, ao que tudo indica, assim eu tive conhecimento, parece que ele chegou a ser condenado já num processo envolvendo a ex-mulher dele, onde ele era suspeito de induzir a mulher a vir a perder a vida. Então aquilo que o Caio Fábio falava e ele se colocava numa posição de vítima em podcasts, dizendo, o Caio Fábio me acusa de ter tentado contra a minha mulher, de ter induzido-a a tirar a própria vida. Então aquilo dali foi aberto um processo. Ele estava sendo investigado e, ao que tudo indica, ele foi condenado. A mulher tinha um grande seguro de vida para receber, onde ele seria beneficiado por isso, né? Irmão, e isso fica evidente com onde o cara morava. Algumas pessoas falam assim, mas a casa não era dele. Sendo ou não o dele, tenho certeza que o aluguel não era menos de 10 mil, né, cara? Era no Alphaville. E embaixo o cara pedindo Pix. E dizendo que só tinha 2 calopsitas, como tá no seu último vídeo. O cara tá no fundo, tem uma lagoa. E o cara tá pedindo Pix. Você abre a janela da sua casa, deve ter um muro não rebocado do teu vizinho. O cara abria a janela, tinha uma lagoa no fundo e estava pedindo Pix, dizendo que tinha 2 calopsitas. Mas você é o babaca que acreditava nisso. Agora, para que ficar comprando briga com os outros? Chega, sabe, é cansativo. Tem que aproveitar uma oportunidade como essa, ao menos para trazer a verdade. Então essa é uma das verdades. Ele foi beneficiado pelo seguro, foi aberto o inquérito e parece que encontrou ali provas suficientes para condená-lo. Ponto 1. Ponto 2. Qual é o grande segredo de Daniel Mastral? Que ele levou com ele, mas eu tenho para mim que em algum momento isso virá à tona. Então, saiba que você viu em primeira mão aqui. E eu não traria esta informação se eu não confiasse na minha fonte. Porque isso não é brincadeira. Eu posso ter que responder judicialmente por isso. É isso que eu falo. Se ele está falando é porque ele tem provas e, né, tem consciência do resultado que pode surgir de contrapartida. Levar um processo, enfim, tem que responder judicialmente. Por isso que há muitas pessoas questionando, né? Por que só trouxe agora? Porque agora que está sendo fomentado, se ele estivesse vivo, talvez estaria no esquecimento até de seus seguidores, muitos que seguiam ele, que nem o acompanhavam mais. O cara partiu dessa vida para outra e está essa explosão na internet. E aí surge tudo que existe, né? Agora presta atenção no que o Paulo vai falar aqui. Se liga. Daniel Mastral era homoafetivo. Pessoas próximas sabiam disso. E ele teve, durante a sua vida, alguns casos homoafetivos que ele mantinha no mais profundo segredo. E grande parte de sua angústia também vinha dessa dor, dele não poder viver essa verdade. Assim como o seu filho. Cara, surreal. E a esposa sabia. E ao saber, o que a esposa fez? Em vez de explodir, implodiu emocionalmente. Imagina você, mulher, descobrir que o seu marido, na verdade, gosta de ser marida. E aí? Nada contra, mas que ele assuma isso e dissesse antes de casar, né? Pois no casamento, ainda mais há décadas atrás, se hoje é difícil, imagina décadas atrás.
aceitar dentro da igreja que tem que se separar. Principalmente ao descobrir que o seu marido não gosta da fruta. Isso precisa vir ao conhecimento das pessoas para que esses babacas que ficam criando teoria da conspiração, que ficam dizendo que o celular estava tremendo, é o outro dizendo não sei o que lá das contas, que tem que investigar isso daí, tem que pegar o celular. Meu irmão, a única coisa que vai descobrir no celular dele é as mensagens que ele trocava com algum amantezinho que ele tinha, que provavelmente essa atual esposa também deve ter descoberto e deve ter terminado o casamento. Aí ele diz, pô, veio à tona agora o processo contra mim. Só aí já vão pegar para me crucificar. Vai vir à tona agora essa situação envolvendo a minha vida, o divórcio, e em algum momento ela vai ter que falar sobre por que está se divorciando de mim? Ah, entendi. Aqui ele está falando da última esposa. Uma coisa que eu achei interessante no casamento, curioso, né? No casamento do Daniel Mastral, é que ele mesmo, ele fizeram a cerimônia, ele mesmo orou por ele mesmo abençoou as alianças, ele mesmo fez o casamento dele com ela. Eu achei meio estranho isso. Não tinha um pastor amigo, um líder religioso amigo para fazer o casamento? Talvez eu reaja esse vídeo futuramente, mas eu achei muito esquisito, resumindo. E aqui responde o porquê que a esposa está sumida, né? A esposa desapareceu. Tem alguns até comentando que são teorias, né? Teorias que ele pode ter tirado a vida da esposa e depois foi e tirou a vida dele. Eu não acredito nisso, mas teorias e teorias, cara, o que tá rolando na internet é muita babaquice no meu ponto de vista. Agora, que é estranho a esposa sumir antes, né? Desaparecer com o filho e depois ele vai lá e faz o que fez. Cara, a gente tem que raciocinar um pouquinho pela razão, tá? Não só pelo sentimento. Imagina quando souberem que, na verdade, assim como o meu filho, que eu não aceitei sua sexualidade, eu também sou homoafetivo. Hein? Dorme com essa aí agora e manda esse vídeo para seu amigo conspiracionista que está achando que sociedades secretas tiraram a vida de Daniel Mastral. Um cara que nunca fez mal para ninguém, a não ser para si próprio. Nunca denunciou ninguém na internet. Não quero me gabar não, mas vários outros canais aqui na internet já denunciaram bem mais pessoas que o próprio Daniel Mastral, incluindo esse canal que você está assistindo. Quantas não foram as denúncias que não encaramos aqui? Do zero. Não estou falando de entrar na onda do hype, não. Do zero. Várias denúncias. Várias. Inúmeras. Até na justiça eu já tive que responder por várias delas. Eu nunca vi o Daniel Mastral respondendo por nada disso. A não ser por questões que ele dá a entender e da família dele. E nomes que acabam sendo citados dentro das teorias conspiratórias dele. Não de denúncia. É o que eu ia dizer, denúncias conspiratórias que, né, não chega a lugar nenhum, são conspirações. Agora concordo com o Paulinho aqui, eu mesmo, o próprio canal do Paulinho, que veio bem antes de mim aqui, levantou muitas denúncias, cara, que explodiu o contexto evangélico. E, consequentemente, ameaças. Essa é uma verdade. E não é ameaças inventadas, é ameaças reais mesmo, de pessoas. Eu apanhei. Se você procurar no meu canal aí, você vai ver que até o meu celular destruíram. Tomaram o meu celular por denúncias. Agora, as teorias as teorias conspiratórias do Daniel Mastral sempre levava você a ficar nessa função aí, a qual a gente está vendo agora o resultado. Não é de se estranhar também, né? Afinal, ele foi o maior promotor disso tudo durante o tempo que viveu. Conspiratórias dele, não de denúncias. Amigão, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Dorme com essa. Pois é, o vídeo, né, se alguém quer assistir mais, tem mais minutos aí no vídeo do Paulo, é lá no canal No Entanto, do Daniel Mastral e o seu maior segredo. Dentre tantas coisas que aconteceu, inclusive o problema que ele tinha aí, que falo que foi o pai e a mãe, né, inclusive comentaram a respeito disso, que tomaram o dinheiro dele, a verdade, segundo as últimas informações, é que
ele teve um problema com uma prima, uma suposta prima, né? Que conseguiu desviar uma grana que vinha da parte das vendas do seu material. E isso causou um problema muito sério na vida dele. E para você que diz que o canal, no entanto, o Paulinho está caluniando aqui, eu não acredito que seja uma calúnia. É mais um assunto que está vindo à tona de uma vida de uma pessoa que escondeu muita coisa, que viveu, né? Uma personagem e ocultou muitas coisas da vida real dele. Para você que não entende, quem cria uma personagem que transforma, que cresce gigantemente, como foi o caso de Daniel Mastral e não do Marcelo, o Marcelo acaba ficando em segundo plano, mas existe uma vida real por trás disso aqui. O que mais se viu foi Daniel Mastral, mas sobre o Marcelo agora está vindo. Eu não vejo como calúnia ou difamação em cima do cara e falta de respeito. É a vida que ele escolheu, foi a forma que ele morreu, que ele escolheu. As consequências são inevitáveis e cada um de nós cabe ouvir, julgar e esperar a conclusão de alguma coisa que, se é que venha alguma conclusão diante de tudo que está acontecendo. Agora, é evidente, comprovado, que Daniel Mastral, Marcelo, tinha uma família, esposa e um filho psicologicamente destruídos, disfuncionais. A prova é clara, resumindo, uma família doente que precisava de ajuda, mas diante de um personagem que ele criou, passava-se uma ideia de que era um cara seguro e gigante, ao ponto de muitos olharem e não perceber que existia um problema gigantesco por trás. Resumindo, mesmo admitindo aí a hipótese da versão que o Paulo trouxe, não anula outras hipóteses que está aí pela internet. Agora eu descarto as tais teorias das conspirações aí, cara. Aí não dá, velho. Tem muita gente falando abobrinha, mas enfim, faz parte do momento. E infelizmente muita gente não adianta explicar, não adianta mostrar, não adianta provar que vão ficar viajando na maionese, assim como o Daniel Mastral viveu boa parte da sua vida. É importante, se você acredita ou não, se tiver alguém mais próximo que teve aproximação, comenta aí, deixa o seu relato, que pode virar um vídeo também, se for algo comprovado. E ajude a divulgar o nosso conteúdo, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu joinha que é importante, me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.